Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro momento de nossa vida, estarmos aqui para poder mergulhar na palavra do Senhor, buscando direcionamento e entendimento. Hoje, dia 14 de janeiro de 2024, primeiramente a gente dá os nossos parabéns aos nossos amigos, colegas militares, que são sargentos, né, que cumprem uma função ímpar, uma função diferenciada, que quando bem executada, bem exercida, certamente contribui para a formação de militares de alto nível, tanto militares no nível superior dos sargentos, quando esses sargentos participam das suas instruções, ali com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, quanto aos militares abaixo do seu nível hierárquico, na sua formação propriamente dita. Fica aqui meus parabéns a todos os senhores. Certo? Hoje, dia 14 de janeiro de 2025, gratidão damos a Deus pela oportunidade de poder agora meditar no segundo livro de Reis, capítulo 24, e tomaremos o versículo 10 como referência da mensagem. Nele está escrito: naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada, foi sitiada. Maravilha, né? Que bom. A gente está chegando aqui ao final do livro de Reis, né? Hoje é o penúltimo capítulo, e a gente dando sequência a isso. É sempre importante a gente dar uma voltada nos nossos devocionais. E se você, como eu sempre digo, tem acompanhado os nossos devocionais, você vai lembrar que no devocional de ontem, nós passamos por Josias, né, que fez grandes revoluções, que entregou seu coração verdadeiramente ao Senhor, ao ponto de não só entregar o seu coração, como ele trabalhou arduamente, ele fez um concerto, ele convidou o povo para que o povo retornasse ao caminho do Senhor. Ou seja, é claro que quando a gente fala do povo, a gente não consegue abarcar a sua totalidade, mas um povo que vivia distante, praticamente agora tinha uma referência para poder fazer as suas ministrações, fazer as suas, vamos dizer assim, devoções de fé ao nosso Senhor. Só que existia uma profecia já estabelecida, ou seja, a profeta Uda tinha definido, pela vontade do Senhor, e ela foi a transmissão da mensagem, que aquele povo seria destruído, vamos dizer assim, aquela cidade, aquele povo seria destruído, inclusive o próprio rei Josias também sucumbiria. Mas, diferentemente do povo, o rei Josias sucumbiria pela misericórdia de Deus, por amor de Deus, aquele filho que tinha se manifestado em arrependimento e em reconhecimento à palavra e à autoridade do Senhor. Ou seja, mesmo que ele morresse, a morte dele não se daria por juízo, mas se daria pela própria misericórdia de Deus. E isso é algo fantástico, é algo que a gente não consegue enxergar na nossa vida prática quando estamos em situações que efetivamente nos conduzem à morte, né? Então, é só se aproximar da morte que a gente se cai em desespero. Em desespero. Mas aqui não, esse rei, mesmo sabendo que iria morrer, cumpriu ali o seu papel. Bacana. Aí nós passamos para o seu filho Joacás, nós estamos fazendo um breve comentário ainda sobre o devocional de ontem. Passa para o seu filho Joacás, e o seu filho Joacás, ele faz o que era mal aos olhos do Senhor, governa por 3 meses, é capturado pelo rei do Egito e foi levado para o Egito, e por lá mesmo ele morre. Logo em seguida, o próprio rei do Egito faz com que, quando ele foi conduzido, quando esse rei, que é o rei Joacás, foi conduzido para o Egito, o rei do Egito, que era o faraó Neco, ele automaticamente substituiu o Joacás pelo seu irmão Joaquim. E aí ele substituiu pelo seu irmão Eliaquim. E o rei do Egito substituiu o nome de Eliaquim por Jeoaquim. E Jeoaquim nada mais nada menos foi uma marionete na mão do rei do Egito. Ele foi marionete na mão do rei do Egito, ficou governando ali, recolheu recursos do povo, recursos da casa e mandou para lá. E assume o rei Jeoaquim. Esse Jeoaquim, é interessante, ele governou durante 11 anos. 11 anos. E também fez o que era mal ao Senhor. E aí a gente vai vendo uma associação de vamos dizer assim, de continuidade, de pessoas que fazem mal às obras do Senhor, e tem-se aquela sentença, aquela verdade, aquela profecia que foi estabelecida, que o Senhor se voltaria contra a casa de Judá, ou seja, destruiria a casa de Judá. E esse Joaquim, ele serve o rei. Aí surge agora aqui um novo império, surge o rei Nabucodonosor, né, que se estabelece, sitia, vamos dizer assim, se levanta contra a cidade de Judá, contra Jerusalém, sitia essa cidade, faz com que o rei Joaquim também se submeta, vamos dizer assim, aos caprichos, ao controle do rei Nabucodonosor, só que durante 3 anos que ele se serve, ele se revolta. Mas na revolta dele, o que acontece é interessante. A Bíblia nos traz que não Nabucodonosor vamos dizer assim, se lançou sobre o reino de Judá, mas no versículo 2 diz assim: e Deus, olha só, Deus enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para os destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E olha só, nós temos então um rei sitiando, um rei controlando Judá, um rei subjugando o reino de Judá, e na hora que o reino de Judá tenta se libertar pelo seu próprio rei, o que acontece? O rei maior, o rei dos exércitos, o rei dos reis, estabelece a vontade e diz: não, faz com que Nabucodonosor, que tem já o controle sobre todos esses povos,
ele lança esses povos para atacar Israel. Ou seja, é um ataque maciço, é um ataque intenso, é um ataque constante, e não resta qualquer dúvida, porque a Bíblia diz que é a vontade do Senhor, foi o Senhor que estabeleceu. E aí a gente poderia dizer assim, não, é porque Judá, ele vive nos seus pecados, com certeza. Ou seja, Judá agora tem vivido uma sucessão de pecados, mas, ou seja, ele tem manifestado muito mais, só que a ira do Senhor ele se levantou já desde os tempos de Manassés. Manassés se levantou arduamente contra o Senhor, Manassés desafiou o Senhor, e isso fez com que o coração do Senhor se estabelecesse nesse processo, a ponto de quando Josias estava fazendo toda a recuperação ali do povo, do templo, das cidades, mas, como nós vimos ontem, o coração de Deus não se demoveu, ou seja, ele não tirou do seu coração, ele não desistiu da sua vontade, que nós fizemos até referência a Números 23, 19. Então, veja só, o povo, é claro que ele continua em pecado, ou seja, ele está continuando, ele não quebra aquela sequência de pecado. Josias quebrou, mas o povo não dá continuidade. Não me arrisco a dizer, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que aquele que se arrepende, aquele que se demove, o Senhor lhe dá um tratamento diferenciado. Mas apesar do povo ter feito uma inclinação por meio de Josias, mas a gente vê que essa inclinação ela não se tornou verdadeira, porque todos os que vieram o seguinte estão literalmente caindo no cumprimento, né, e na referência do louvor, da adoração e do temor ao Senhor. E aí a gente chega nesse versículo que nós temos que, novamente, porque agora nós temos agora um novo rei chamado Joaquim, não é mais Joaquim, porque o rei Joaquim morre, né? O rei Joaquim morre e ele deixa então o seu filho Joaquim. E durante a coração do seu filho Joaquim, o interessante, continua fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, é um atrás do outro. E o rei então vem até Jerusalém, esse rei, sua família, seus príncipes, sacerdotes, todo o povo, ele é, vamos dizer assim, ele é transportado, né? Toda Jerusalém é transportada, lá no versículo 14 ele vai dizer assim, e transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes, todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão um povo pobre da terra. Ou seja, é como o próprio inimigo faz na nossa vida. Ou seja, ele separa o que tem de melhor, ele separa aquilo que é produtivo, ele separa aquilo que pode, vamos dizer assim, frutificar, e deixa o povo pobre da terra. Mas esse pobre da terra, pelo amor de Deus, entenda que esse povo pobre, quando a gente está fazendo essa referência, é aquele que efetivamente, não é que seja uma produção material, que o pobre aos olhos de Deus, ele tem um tratamento, vamos dizer assim, ele tem uma visão, mas é aquele pobre de espírito, aquele pobre que tem temor, aquele que é elevado na sua relação com Deus, não é o pobre de riqueza. Aqui, efetivamente, a gente está falando mais pobre de riqueza, pobre de conhecimento, pobre de sabedoria, pobre de ação, mas ele pega os ricos em habilidade, os ricos em destreza, os ricos, o que tem capacidade de luta, tudo ele leva. Ele deixa aquilo que não vai frutificar. Às vezes o inimigo faz justamente essa separação para tirar o que é melhor, para que aquele que está mais frágil se acabe de uma vez. Então, de fato, Nabucodonosor então estabelece levando eles, mas ainda assim ainda não é a destruição de Jerusalém. Ainda assim não é. Ainda assim é apenas o processo. É o processo que está levando, por exemplo, aquele povo à sua destruição e perdição. Porque agora eles estão deixando efetivamente de ter um reino. Eles estão efetivamente deixando de ter uma identidade. Agora nós vamos começar a olhar para trás e vai começar a haver marcas verdadeiras do distanciamento do povo em relação ao Senhor. E que aqui, na verdade, agora é distanciamento do próprio Senhor em relação ao seu povo. Olha só, é um distanciamento do próprio Senhor em relação ao seu povo. E as coisas, elas tendem a piorar, porque não há arrependimento, não há compreensão. E muitos desses movimentos que a gente vai ver aqui, as pessoas estão mais movidas no seu interesse, ou seja, salvar a sua pele. Então, de uma forma geral, o que a gente consegue perceber nesse capítulo é essa continuidade. Não há quebra de maldição, não há interesse, não há uma mudança de rumo. E aí o Senhor, como a própria palavra reforça lá, que ele não se demoveu do seu propósito, ele vai aplicar a justiça sobre Judá. Já havia aplicado sobre Israel e agora Judá entra na rota de colisão com a vontade do Senhor. Judá será uma cidade que efetivamente será, a partir desse momento, transformada no sentido de modificada, alterada todos os seus rumos, porque a vontade do Senhor se estabelecerá. Nós vimos durante toda a caminhada do êxodo em direção à Terra Prometida, e principalmente a partir do momento que eles entram, tomado de Jericó, eles entram ali para frente, vamos dizer assim, um crescimento, um avanço do povo judeu sobre as terras, conquistas e estabelecimento. Agora a gente está vendo um processo reverso, um processo de um povo que o próprio Senhor lá atrás separou as tribos. Lá atrás, a própria separação é o próprio Senhor que estabelece, quando ele estabelece Jeroboão, por meio que o profeta lá anuncia, né, que ele iria reinar sobre as 10 tribos. Ele traz as 2 tribos, ele separa as suas 2 tribos. Ao longo do caminho, os reis vão se estabelecendo com a possibilidade agora de voltar e se unir em todo o tempo. A desunião, a guerra, a separação existe. E agora, 10 reinos, o reino foi distribuído com suas 10 tribos, ou seja, foram separados ali pela Síria. E agora chega a hora de Judá também colher os frutos da sua, vamos dizer assim, servidão parcial para o Senhor, tá bom? Então, graça e paz, fica na misericórdia do Senhor, repensa sempre a sua caminhada, olha não só como você anda, mas a própria caminhada da tua casa, teus filhos, tua esposa, daqueles que são frutos que serão as tuas gerações futuras, para que essas gerações futuras
dê sequência àquilo que é hoje uma devoção, uma submissão, um crer verdadeiro e total no Senhor, mas que devem ser manifestados na vida deles, porque se não se manifestarem, talvez seja algo também parcial, ou seja, a gente perde eles para o mundo, perde eles para o próprio inimigo, tá bom? Graça e paz, fiquem na graça do Senhor, que Deus te proteja e que nos estabeleça sempre diante da sua vontade, e que Deus nos cuide.